Olá, professora Débora. Estou gravando esse vídeo para a conclusão da nossa disciplina, né? Então, desde já quero dizer que mais um período foi proveitoso, sim. Pena que eu não entreguei a atividade no período certo, no momento certo, mas eu fiz sim algumas anotações e tive sim como colher algo nessa disciplina. Então, eu fiz alguns slides para que eu pudesse explicar para a senhora o que foi eu entendi conforme combinado. Então, dentro da disciplina de planejamento, currículo e avaliação da aprendizagem, primeiro eu queria definir no que Lucchesi falou sobre a questão do que seria o planejamento, né? Então, Lucchesi falou o seguinte: a sequência de mediações de PPP, currículo, planejamento de ensino, configura os contornos da prática avaliativa. Então, ele quis dizer que o planejamento, currículo e avaliação são práticas educativas que estão interligadas no mesmo processo. Ou seja, planejar, executar e avaliar o aluno. Ainda falando sobre essa questão do planejamento, a gente pôde também conhecer a diferença da questão do plano, do projeto e de um programa, né? A questão do planejamento, que no caso seria a ação de planejar, está relacionada à própria ação de traçar as estratégias. O plano é a concretização do planejamento de forma sistemática. Então, é algo que vem, digamos, de cima, que você, no caso, agora vai poder se planejar dentro do planejamento. Já o projeto ele está relacionado às ações desenvolvidas, às estratégias futuras. Então, digamos que fossem as atividades do futuro, do que se vai realizar, do que será realizado dentro do próprio planejamento. Então, seria o projeto. E um programa seria um ou mais projetos dentro de uma organização ou de um setor, e conta muito de um período que tem um tempo definido para isso também. Então, o planejamento ele serve, em resumo, como um guia que facilita a vida do professor. Ou seja, o professor ele vai ter em mãos um documento onde ele vai estar, digamos, se norteando para que possa desenvolver durante um período, durante um semestre, durante um bimestre, durante um ano mesmo. E ele vai estar, digamos que, se organizando. Então, vai servir como um guia para que ele possa desenvolver o seu currículo, desenvolver as atividades que assim serão passadas aos alunos. O planejamento também, nós aprendemos que ele deve ser flexível, ou seja, nem tudo que se planeja pode ser concretizado. A gente tem que sempre ter aquele plano B que a gente sempre falou nas aulas, né? O aluno está já saturado das aulas de escreve no quadro, copia no caderno. Não tem uma dinâmica, não tem uma atividade interativa, não tem, digamos, um jogo interativo, né? Não tem uma aula lúdica que o aluno possa se interessar e se engajar mais ao conteúdo. Então, assim, o desenvolvido e pensado, ele tem que ser, na verdade, flexível, né? A gente pensa de uma maneira, eu quero dizer isso, a gente pensa de uma maneira, mas a gente pode executar ele de outra maneira para que possa facilitar para o aluno. E outra, a gente tem que sempre, como professor, lembrar que aquele planejamento o qual nós estamos planejando para nós executarmos, que se uma outra pessoa pegasse aquele planejamento, ela vai entender o que você queria desenvolver. Então a gente tem que facilitar, digamos, o entendimento também do profissional nessa área de educação. Por isso que ele se torna também flexível, porque você pode talvez ali ter passado por aquele planejamento e um outro professor dá continuidade. Então ele pode também mudar algum daquele planejamento, ele pode alterar alguma coisa ou acrescentar também. Então, sobre os tipos de planejamento, lembro da questão do estratégico, do tático e do operacional, né? Dentro também do que eu li, um pouco até de outros artigos também, do que eu vinha já tendo conhecimento, melhor dizendo, a questão do planejamento estratégico.
ele seria definido, digamos que, por executivo, do que se pretende desenvolver. Então, digamos, ele está acima também para que possa ser desenvolvido, e tem a questão do planejamento tático. O que seria esse planejamento tático no meu conhecimento? Seria um grau intermediário entre o estratégio e o operacional, transformando os objetivos gerais nos objetivos específicos. Então, aquela grade daquele objetivo ali, digamos que seja a base nacional, curricular, do que tem que ser desenvolvido para aquela série, aquela faixa etária. Agora, o professor, ele analisa dentro do planejamento, de forma tática, como é que vai desenvolver, no caso, esses objetivos que seriam gerais, transformá-los eles em específicos, para que possa desenvolver junto com a sua turma, com os seus alunos também. A questão do planejamento operacional, o nome já está dizendo. Seria executar os objetivos específicos, entendeu? Então, seria o quê? A mão na massa. Aquilo que foi projetado, a gente, digamos, ter um tema para aquela faixa etária, para aquela turma, ter os específicos para que possa ser desenvolvido com os alunos, e agora a gente executar. No caso, seria a mão na massa. Então, seria esses 3 tipos de planejamento que eu lembrei e coloquei aqui para explicar também nesse sentido. O planejamento também tem suas características, né, gerais, que no caso já citei até algumas delas aqui também. Permite o ensino com melhor qualidade, tornando as aulas atrativas, que é aquilo que eu falei anteriormente. Como fazer uma aula hoje diferenciada, uma aula que não possa ser muito cansativa para os alunos. Evita a improvisação em uma aula cansativa, né, como eu falei. E planeja as ações de acordo com a realidade do aluno. Se eu vejo que aquela turma ali, ela desenvolve mais atividade com jogos interativos, num espaço, digamos, aberto, em dupla, em trio, em grupo, eu posso transformar o conteúdo, facilitando a aprendizagem da criança, do aluno, a desenvolver melhor a disciplina, o conteúdo. Ele orienta e organiza também o trabalho educativo do professor, né? Então, como eu falei lá anteriormente, lá no início, que ele é um guia que o professor ele vai ter e que ele pode organizar melhor bem seu trabalho do que você. O que é que eu vou dar naquela próxima aula? Meu Deus, eu já dei isso, não sei de que forma agora trabalhar. E você tendo planejamento, você já cria uma outra ideia ou uma situação para vivenciar na aula junto com os alunos. Então, ele orienta e organiza ao mesmo tempo o trabalho do professor. E, mais uma vez, eu digo que ele é flexível porque ele pode ser crítico e participativo, né? Através do professor. A gente pode ver, fazendo a questão do levantamento, esse planejamento que eu estou fazendo aqui, eu quero mudar isso. Não, por qual motivo? Não, porque eu vejo que os alunos eles estão desenvolvendo dessa melhor maneira. A questão do participativo que eu falo aqui, do que nós entendemos, é a questão, se for um planejamento, digamos que você, junto com um grupo de professores, de profissionais, você queira criar uma sugestão de como é que aquela minha amiga está desenvolvendo aquela turma do 3º ano, do 4º ano. Vou perguntar a ela, vou interagir com ela. Então, assim, a questão do participativo também, de você querer, digamos que, buscar maneiras de um outro profissional também, se torna flexível dentro do planejamento também, né? A questão do currículo agora. O currículo educativo ele representa a composição dos conhecimentos e valores que caracterizam um processo social. Então, tudo aquilo que nós, profissionais, vamos estar aprendendo, seja na nossa faculdade, dentro do nosso conhecimento, nós agora vamos desenvolver o nosso currículo, tudo aquilo que nós aprendemos, ou até mesmo aquela grade que é determinada, digamos, pela BNCC, de que forma nós vamos desenvolver nas turmas. Então, ele é proposto pelo trabalho pedagógico nas escolas. A visão do currículo também está associada ao conjunto de atividades intencionalmente desenvolvidas para o processo formativo, ou seja, o processo formativo que eu falo aqui é justamente da criança, do aluno, da maneira como é que ele vai desenvolver ao longo dessa turma, ao longo desse período, nesse semestre, entendeu? Adequando-se, na verdade, na sua realidade, né?
No caso, o aluno ele talvez pode possuir alguma deficiência, ter alguma deficiência motora ou de outro aspecto, que a gente vai ter que, de maneira tal, fazer uma aula diferenciada para que possa envolver, né? O nosso exemplo que a gente tem na nossa turma é a própria Marisa, que tem algumas, digamos que atividades ou até mesmo explicação que a gente tem que adaptar ao conteúdo, à sua questão da deficiência visual, né? Então, como eu falei, é se adequar à realidade do aluno, a aprendizagem do conteúdo, como é que vai assimilar de melhor maneira. E tornar a aula, mais uma vez eu falo, atrativa ao aluno, para que ele possa ter interesse pela disciplina, ele possa ter interesse de realmente estudar para uma atividade extra ou uma prova mesmo que venha a ter. E agora, depois de tudo isso que eu expliquei, de que forma avaliar? Quais seriam os 3 tipos de avaliação, né, que nós podemos avaliar um aluno? Aprendemos a inicial, né, a formativa e a somativa. A inicial seria detectar a capacidade e os conhecimentos prévios do aluno. A formativa seria comprovar os avanços e as dificuldades de um processo. Como é que está sendo essa postura de a gente estar, digamos, passando esse conteúdo dessa maneira? Como é que está o andamento da turma? Como é que está o andamento desses alunos? Então, a gente pode avaliar também nesse sentido. E a somativa seria saber se tem alcançado a aprendizagem pretendida, né? Então, assim, para avaliar o aluno, não se faz necessário só fazer uma prova. A gente pode avaliar um aluno em uma atividade específica, uma atividade em grupo, uma atividade participativa oralmente, uma atividade, que eu possa dizer, de um jogo mesmo interativo, de o professor estar ali observando, de ver se realmente está sendo desenvolvida com o conhecimento que foi passado. Então, seria essa forma, né? A questão da avaliação inicial, uma avaliação formativa, uma avaliação somativa. Que tudo isso a gente ia, digamos, dar aquela nota merecedora do aluno para que pudesse estar avaliando nesse sentido. E, por fim, eu falo aqui o seguinte: o planejamento pedagógico deve ser contínuo e colaborativo. Ao mesmo tempo, tem que valorizar os interesses e atender a necessidade de cada aluno, como eu falei. Pode ter um aluno deficiente, pode ter um aluno, digamos que sadio, um aluno que tenha dislexia, tem um outro tipo de deficiência, mas que tem que ser adequado, tem que ser colaborativo, né? A gente tem profissionais saber essa questão, que na verdade hoje em dia são muitos que tentam uma formação para esse sentido. Trata-se também de pensar em aulas desafiadoras para todos, com formas diversas de apresentar e explorar o currículo. E após tudo isso, o professor terá uma conclusão avaliativa do aluno. Então, estou resumindo aqui tudo que talvez eu entendi. Desde já agradeço a professora. Se porventura a senhora quiser me dar um feedback, certo? A senhora me dê sobre esse vídeo, se tem algum acréscimo que possa falar, estarei muito grato também. Desde já, muito obrigado e fica com Deus.